Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma coisa. Só economia sem enrolação. É isso aí, galera. Finalmente saiu o resultado da taxa Selic, manutenção do juro, tá? E para que você entenda o que vai acontecer e por que que isso aconteceu, é importante que eu fale para vocês a situação do Brasil, do mundo. Veremos aqui o que está acontecendo lá fora. O Brasil não é uma ilha. Mas o resumo é que você tem um motivo para ficar feliz e um motivo para ficar triste e muito puto, tá? E isso eu falarei no final desse vídeo, como ficaram os investimentos, o que está acontecendo e tal. Mas antes de tudo, eu te peço duas coisas. Que se inscreva aqui no YouTube e bata no sininho, tá? Se inscreve e bate no sininho. Isso é uma coisa só. E a segunda coisa, me diga nos comentários aí. Você acha que a Selic cairá na próxima reunião ou teremos a manutenção? Porque nessa reunião o pessoal achava que ia cair também e não caiu. Então na próxima, você acha que a Selic vai cair ou não? Me diga nos comentários. Sem enrolação, então, tivemos a reunião do Copom, evento muito importante. Pela quarta vez em 2023, a Selic foi mantida. Então, pela quarta vez foi mantida. Quem garante que não vai manter na próxima? Quem garante que não vai ficar até o final do ano assim? E que não vai subir? Então, me digam nos comentários, tá? Eu acho até que pode cair 0,25 na próxima, mas tinha gente achando que ia cair nessa. Olhando o gráfico, a gente percebe aqui uma queda muito longa, né? A gente chegou ali a Selic de 2, todo mundo feliz, bolsa subindo e tal. Depois, com a crise sanitária, com a guerra, a inflação, a Selic disparou e chegamos nesse patamar, tá? A previsão é de que a Selic caia 2024, 2025. No Boletim Focus a gente consegue olhar essa ideia do mercado, mas o mercado sempre erra tudo, tá? Mas quem é o mercado? Todos nós, todo mundo, todos os analistas. Só que você não pode culpar a galera. Pô, esse mercado é um lixo. Cara, quem ia prever essa crise sanitária pior dos últimos 100 anos? A pandemia, né? Porque não pode falar muito essa palavra que o YouTube já caga o vídeo. Mas quem conseguiria prever isso? E aí depois uma guerra, que a Rússia invadiria a Ucrânia, e tá de olho já, Polônia, Finlândia, em outros países. Cara, não dá pra você imaginar. Então eu chego aqui e falo, ó, o dólar vai estar tanto. Aí, alienígenas aparecem na Terra. Ah, lá. Porra, eu acompanhava o Charlão, mas ele erra tudo. Pô, meu irmão, você faz uma previsão baseada no que tá acontecendo hoje. Se vem um meteoro, pô, como é que eu vou saber que estava vindo um meteoro? Né? Quem conseguiria fazer a previsão da pior pandemia em 100 anos? Ah, mas eu sigo um analista que falou que o mercado ia cair, o mercado realmente caiu. Mas o cara não botou a pandemia, o cara ficou falando, uma hora vai cair, aí caiu, o cara falou, ah, acertei. Mas não acertou por causa disso, acertou porque alguém comeu uma sopa de morcego. O cara acertou porque alguém comeu uma sopa de morcego com tartaruga, sei lá. Então, é muito louco o mundo, a economia. Por isso que a gente tem que pensar sempre no longo prazo. Porque não adianta eu falar pra vocês, ó, o mundo é muito louco, que aí vocês vão torrar o dinheiro. Você vai falar, se o mundo é muito louco, Charlão, eu quero vida louca. Eu quero torrar meu dinheiro, eu quero ser solteiro a vida inteira, comprar uma areia turbo e curtir a vida. E não é assim. Então, a vida é louca, o mundo é maluco, mas a gente tem que pensar no longo prazo, tá? E o mercado acredita que realmente a Selic vai cair. Eu também acredito, tá? Então, cai a expectativa do mercado para a Selic, tá todo mundo de olho. Pra gente olhar aqui, ó, no último Boletim Focus, a previsão para 2024 foi de 9,50, é esse o número do mercado. A próxima reunião é em agosto, dia 1 e dia 2 de agosto, depois setembro, outubro ali, novembro e dezembro. Então nós temos 1, 2, 3, 4 reuniões até o final do ano. Não caiu nessa. Será que vai cair na outra? Tinha gente achando que a Selic cairia 0,25 nessa e meio na outra. Ou 1 na outra. Não caiu nessa. Não caiu nessa. E a gente já vai ver aqui o que foi dito. Então isso agita todo o mercado. Mas volto a falar, fica até o final do vídeo, porque eu vou falar uma coisa muito boa e uma muito ruim sobre essa situação. E nós temos os dois lados, sim, tá? O cenário é esse, quarta reunião do ano, Selic mantida, o governo está muito endividado, isso pesa demais, mas é importante para controlar a inflação. O Campos Neto já disse uma coisa que é verdade, pela primeira vez na história, o Brasil tem uma inflação muito menor que o mundo desenvolvido. Ah, Charla, mas o juro tá lá em cima. Mas aqui no Brasil, várias vezes o juro já esteve lá em cima.
e a inflação não estava controlada e menor que lá fora. Então, eu sou crítico desse juro. Talvez 11 melhorasse o problema. 11, 13, 14 é a mesma coisa. Não é não, senhor. Se você tivesse devendo, você não acharia isso. Se você tivesse uma empresa com uma dívida de 100 milhões, você não acharia isso. Então, de repente, 11 estaria bom. Agora, os países que não controlaram a inflação, a Argentina e a Venezuela, estão como? Então, é muito fácil a gente ficar aqui batendo no cara do Banco Central, porque ele controlou a inflação com um remédio duro, mas se ele não tivesse dado o remédio, a situação estaria descontrolada, tá? Então, essa é a grande questão. E aí, a gente tem que ficar acompanhando o IPCA, a inflação. Ano passado, teve uma redução aqui meio artificial, tem que entender como vai ser esse ano. Mas os impactos são diversos, é isso que você está entendendo aqui. Então, o Brasil hoje ele segue com a maior taxa de juro real do mundo. Trazendo aqui para vocês o número, o gráfico, olha só, a taxa de quase 8%, ela já subiu um pouquinho, aqui está 7,54%, quase 8% taxa de juro real. No México, 5,94%, na Colômbia, 5,16%. O que é a taxa de juro real? É a Selic menos a inflação. Então, como a inflação caiu muito e o juro ficou, a taxa real é alta. E o Brasil sempre foi assim, sempre teve uma taxa de juros real alta. Ah, Charlão, você gosta desse juro, você é um rentista burguês safado. Não, eu não gosto de nada. Eu não gosto de nada. Eu até gostaria que ficasse 2% a Selic. Mas ia cagar a inflação. Então, a gente tem que achar um meio termo. Tem que ficar ali dentro de uma linha onde você controle a inflação, né? Não deixe cagar tudo, mas também não destrua a economia do país, tá? Isso acaba com a competitividade. O Brasil é um país que tem dificuldades, né? A gente fala tanto assim, a Shein, a AliExpress, porra, vendem muito pro Brasil porque lá fora a gente compra barato. Por que lá fora a gente compra barato? Porque a competitividade é maior, porque é melhor produzir, leis trabalhistas melhores, juro menor. Aqui no Brasil, o empresário deveria ganhar uma medalha. Entendeu? Tipo assim, você acabou o ano, quem é empreendedor sabe o que eu tô falando. Você acabou o ano com o mesmo CNPJ funcionando, recebe do correio lá uma carta. Me digam aí se vocês gostaram, é uma carta do governo. Parabéns, senhor Beltrão. O senhor, mais um ano com o mesmo CNPJ, o senhor é um vitorioso, mesmo que a gente tente destruir a sua empresa como governo, com juro caro, burocracia, corrupção e tal, o senhor continua com a sua empresa. Mas a cultura no Brasil é outra. Isso que eu tô falando aqui, dar uma medalha pro empreendedor e empresário, é um absurdo, porque a galera gosta de meter o pau. Dinheiro é um problema, trabalho é um problema, entendeu? Então, a competitividade é uma questão que a gente tem que olhar. E com esse juro altíssimo, fica difícil ser competitivo, tá? É tudo importante que eu tô falando. E aí, depois do resultado do Copom, óbvio que o Lula já meteu o pau, então o presidente do Banco Central está jogando contra os interesses da economia. Mas será que ele está jogando contra? A Magazine Luiza, né, a Luiza Trajano, ligou muito mês passado pro presidente do Banco Central lá reclamando e tal. Mas será que ele está jogando contra ou ele está fazendo a função dele? Qual a função do presidente do Banco Central no Brasil? Controlar a inflação. Ele está controlando? Sim. Charles, mas ele está destruindo tudo. Bom, não está destruindo tudo. Apesar de que, volto a falar, eu acho que está alto demais. Mas ele está fazendo o trabalho dele. Vamos imaginar que o Lula tivesse no governo durante a pandemia, controlando o Banco Central, e o juro tivesse baixo, a nossa inflação ia estar em 20%, 30%, como está de alguns outros países. Então o Campos Neto está sendo atacado até pela Miriam Leitão, que tem livro falando sobre inflação. É complicado, galera, é complicado, tá? Mas o emprego continua no Brasil, que é muito bom, o emprego continua crescendo. Agora, o emprego crescendo atrapalha o controle da inflação. O que eu estou gostando é que o emprego está crescendo, e mesmo assim a inflação está caindo, porque o preço do petróleo, por exemplo, caiu muito. Então o petróleo caindo ajuda a controlar a inflação, tá? E em último aqui, para a gente fechar, olha só, inflação ao consumidor na Argentina acelera e dispara 114% na base anual. Então, a inflação caiu só por causa do petróleo. Não, a Argentina usa o mesmo petróleo. Por que a inflação lá está disparando? Porque eles só fizeram cagada. Então, cuidado quando você deseja o mal do Campos Neto,
achando que o juro aqui poderia estar baixíssimo, que não funciona assim. Outros países estão subindo os juros ainda, vou trazer aqui. Aqui é tudo com dado, tá? A base, que não tem achismo não. Então vamos lá. Ibovespa, obviamente, está se segurando aí, mas subiu muito no ano, 13% já de alta no ano, porque o mercado já está precificando essa queda, então a Selic não caiu, mas vai cair. E o mercado já está precificando, várias ações subiram muito. A gente vai ver isso quando eu fizer o vídeo da carteira. Tá tudo muito bem. E o dólar? O que acontece com o dólar? Óbvio que o dólar cai. O dólar já caiu aí quase 10% esse ano. Se o Brasil... Pensa comigo aqui, meu irmão. Se o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, você acha que a galera tá mandando dinheiro para onde? Para cá. E aí se entram dólares para cá, tanto das exportações como de investimento, o que acontece com o valor do dólar? Está enchendo de dólar aqui, cai. Então o dólar está caindo por isso, tá? Qual a tendência? Que ele continue caindo. Porque se o juro ainda está alto e a gente continua exportando commodity, é óbvio que o dólar vai continuar caindo. Então, no momento, a tendência do dólar é de queda. Agora, se acontecer alguma coisa muito bizarra, aí ele pode subir. Por isso que eu digo, a gente fala aqui baseado no que está acontecendo. Se mudou o cenário, óbvio que os números vão mudar, tá? Agora, quando a gente pensa em Estados Unidos, a taxa de juros lá, aqui a taxa parou e vai cair, né? Lá nos Estados Unidos eles tiveram reunião recentemente, tiveram a manutenção da taxa de juros depois de 10 aumentos. Então, lá nos Estados Unidos, o Copom deles veio aumentando 10 vezes consecutivas, agora parou, tá? Só que, segundo comunicados aqui, o Powell já fez um discurso, eles podem subir ainda 2 vezes a taxa de juros. Então, olha só, Estados Unidos, longo caminho a percorrer, diz Powell sobre queda da inflação. Eles estão brigando ainda, toreando essa inflação e continuam criando empregos também. Então, Brasil, juro tá em manutenção agora, vai cair e a gente está criando emprego. Inflação está praticamente controlada. Estados Unidos, estavam subindo os juros, fizeram manutenção, mas talvez tenham que subir um pouco mais. Então, o presidente do Banco Central do Brasil, Campos Neto, ele aumentou antes muito, aí parou. Lá fora a galera tá subindo ainda o juro. Tá subindo. Olha só, notícia de hoje, tá? Vídeo fresquinho, não sei quando você tá vendo, mas Banco Central britânico eleva juro para 5% em aperto maior que o esperado. Lá fora as taxas estão subindo. Ah, Charlão, é só o Banco Central britânico. Não. Olha só, eles subiram bem aqui, a gente percebe o gráfico. Noruega e Suíça elevam juros. Indonésia e Filipinas mantêm as taxas inalteradas. Outra aqui, ó. Banco Central da Turquia eleva juros a 15%, primeira elevação desde 2021. Porra, eu tô mostrando para vocês aqui. Mostrando. Vários lugares estão subindo o juro ainda. Os Estados Unidos talvez tenha que subir mais 2 vezes depois de 10 seguidas. E a gente aqui já fala em cair. Então cuidado quando você olha na mídia. Roberto Campos Neto é um malvadão. Podia estar um pouco menor. Mas é um movimento mundial. Ah, mas no Banco Central da Inglaterra, Estados Unidos é 5, aqui é 10, é 13. Meu irmão, olha o passado do Brasil, olha o passado deles. Eles nunca nem viram a inflação, essa geração. Então, eu não estou defendendo a manutenção. Só que eu entendo a manutenção, é diferente. Se a gente tivesse comer inflação igual a Argentina, 100%, vocês iam ver o que é cagado, o que é empresa quebrando pra caralho. Tipo, Venezuela, 90% das empresas já quebraram. Ah, Charlão, duvido que seja 90%. Verdade, eu menti. É maior do que 90%. Porque esse 90% tem uns 3, 4 anos que eu vi essa matéria. Então, a inflação, ela corre aí tudo, tá? A taxa de juro alta é devastadora. Mas a inflação alta, ela destrói. É uma bomba dentro da economia. E nisso tudo, vamos lá, como é que ficam os investimentos para a gente poder chegar já aqui em tudo? Muita gente me pergunta se tem impacto no mercado de criptomoedas, né? O Bitcoin está aí chegando nos 30 mil dólares, até passou um pouco já dos 30 mil dólares. Eu tenho sempre um cronômetro aqui atrás de mim. Quando esse cronômetro não tá, esse reloginho não tá, não é cronômetro, né? Vamos lá. Eu tenho sempre esse reloginho que eu consigo colocar, que ele também funciona como cronômetro. Eu consigo colocar o preço do Bitcoin. Poxa, Alan, já assisti um vídeo teu que não tinha o preço do Bitcoin ali, tinha uma outra coisa. Pois é, quando tá caindo muito o Bitcoin, eu não coloco, para não desanimar a galera, tá? Então ele só aparece ali quando o Bitcoin tá alto. Pô, mas isso é tendencioso. Pois é, mas o canal é meu, então é tendencioso. Então, quando tá alto, ele tá ali
aparecendo. Mas vou botar de novo aí na tela. Vocês estão vendo que cripto está meio controlada. Só que o juro no mundo tem um impacto no Bitcoin, mas não o juro do Brasil. Então, a Selic subiu, a Selic caiu, a Selic foi mantida, não vai ter impacto no Bitcoin. Já a taxa de juro americana, se a taxa cair muito ou subir muito, sim, nós temos aí um impacto no Bitcoin. Depois eu falo melhor sobre isso. Em relação à renda fixa, eu acho que continua um bom mercado. Juro aí pré na faixa de 11%, o IPCA mais 5,55%. Então, para quem me pergunta, pô, Charlão, fechou a janela da renda fixa? Não. Eu acho que a janela fechou pela metade, dá pra gente passar bem assim, espremido. Mas, na minha opinião, não é uma recomendação, mas ainda vale a pena travar algumas taxas, tá? E se der merda no governo, aí você tá ferrado. Essa é a troca que você tem que fazer, né? Pô, e entre renda fixa e fundos imobiliários? O que você pensa? Cara, eu acho que vale a pena ter os dois, porque que nem eu disse, você consegue travar renda fixa aí em 11%, você consegue Tesouro IPCA, né? 5,50 mais IPCA. Só que aqui nos fundos imobiliários, tem alguns fundos que eu ganho 1%, 0,90%, não paga ainda impostos, tem a reposição da inflação nos imóveis. Então, acho que a gente tem que parar com essa briga infantil. Eu prefiro renda fixa, só o CDI vale a pena, só o CDI salva, religião do CDI, né? Só o CDI salva. Aí outras pessoas, não, eu prefiro só fundos imobiliários. Cara, meu irmão, dá pra ter os dois, aí se equilibra. Pô, eu gosto de menos risco, pô, tenha mais renda fixa. Não, eu gosto um pouco mais de risco, um pouco mais de fundos imobiliários. Uma coisa ou outra é a maior idiotice do mundo. Você não precisa disso, tá? Dá para ter tudo na sua carteira. E, obviamente, a gente tem que perceber o seguinte, a queda do juro favorece as small caps e ações de crescimento. A gente pode ver aqui que só o ânimo da possível queda na taxa de juros, o small 11 já subiu 18% contra 12% do Ibov. Então, a tendência, não é uma garantia, a tendência é que a queda do juro leve para cima o valor das ações, fundos imobiliários, mas principalmente as small caps, que são as ações de crescimento. Aí a gente tem que olhar. Só que é um mercado mais arriscado. Não dá para falar aqui e você sair comprando, não. Pelo amor de Deus. É um mercado que precisa de muito estudo, porque são as ações que mais sobem durante uma queda no juro, mas se der uma merda no mercado, elas despencam. Algumas até 80%, 90% você deve ter na sua carteira aí. Então, isso aqui que eu queria que vocês entendessem, a boa e a má notícia. A má notícia é essa parte aqui do trabalho, tá? Então, para as empresas, a manutenção da Selic num nível alto é péssimo. É horrível. Você não consegue pagar suas contas, para antecipar os títulos, né, os boletos. Quem trabalha em empresa sabe o que eu estou falando, antecipação de recebíveis. Tá tudo caro. Para financiamento de carro, imóveis, tá tudo caro. Então, o juro alto para a economia real é horrível, tá? Essa é a má notícia. Só que, vamos lá, eu não estou comemorando, estou te explicando. Então, para a economia real é péssimo. Agora, como investidores de longo prazo, tá? Daqui a 50 anos a gente quer pegar esse dinheiro para tocar nossa vida, aposentadoria e tal. Investidores de longo prazo. Vocês concordam comigo que se a Selic não caiu agora, talvez caia na próxima ou na outra, significa que a gente vai ficar um tempo maior com o juro alto. Se a gente vai ficar um tempo maior com o juro alto, a bolsa ainda deve ficar um tempinho nessa faixa, os fundos imobiliários também, e a renda fixa mais alta. O que eu estou querendo falar com isso? A má notícia é a economia real. A boa notícia para o investidor de longo prazo é que a gente ganha mais tempo para conseguir acumular bons ativos num preço baixo. Então, você tem que separar isso na sua mente. Para mim, não foi fácil no início. Não é fácil agora, é o que eu ia falar para vocês. Mas eu preciso fazer. Então, como brasileiro, empreendedor e tal, eu tô puto. Como investidor, eu tenho que olhar isso como uma oportunidade. Significa que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses a mais para investir com um preço baixo. Vou imaginar aqui, eu vou explicar melhor. Vamos imaginar que o cupom tivesse feito na reunião agora, colocado o juro em 8%, abaixou, pá! Cara, a bolsa ia subir 20, os fundos imobiliários subir 15, a renda fixa ia despencar, e tudo ia se encaixar. Aí daqui para frente a coisa ia normalizar. Você, como investidor, teria um tempo menor para comprar.
A gente tem que fazer essa distinção. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é para que você entenda. Então, economia real, péssimo. Investidor, principalmente investidor iniciante, você ganhou mais tempo para adquirir bons ativos. Essa é a minha opinião. Agora, nas próximas semanas, eu tenho aporte para fazer na carteira do canal. Quero aproveitar essa situação, quero aportar mais em renda fixa. Mostrei aqui para vocês o que aconteceu nessa reunião, tá? A tendência é de uma manutenção ou de uma queda de 0,25 na próxima, isso olhando hoje, as notícias de hoje. Tem que ver quando chegar ali em agosto. Mas isso tudo aqui é a minha opinião, não é nenhuma recomendação. Antes de ir embora, te peço duas coisas, tá? A primeira é até facinha. Se inscreva no canal e bata no sininho. É muito importante que você bata no sininho. E a segunda, tá aí na tela, eu quero a opinião de vocês. A taxa Selic cairá na próxima reunião? Você acha que a taxa vai cair ou vamos fazer uma nova manutenção? Me digam aí nos comentários. Aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho. Até a próxima.